Patrícia bocejou exageradamente e fez um comentário sarcástico sobre conta de investimentos, perguntando quanto eu teria, talvez 5.000 aplicados em algum fundo medíocre. Carlos Eduardo ignorou o comentário e informou que o saldo atual daquela conta de investimentos era de R$1.400.000. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um instante, ninguém se moveu, ninguém respirou. Era como se o tempo tivesse congelado dentro daquela sala de audiência. Patrícia foi a primeira a reagir, dizendo que aquilo era impossível, que tinha que haver um erro. Doutora Silvana levantou-se bruscamente e solicitou ver evidência daquela suposta conta, alegando que parecia uma tentativa de confundir o tribunal com informações falsas. A juíza Beatriz estendeu a mão e pediu que o doutor Monteiro apresentasse a documentação. Carlos Eduardo entregou diversos documentos à juíza, que os examinou cuidadosamente com expressão concentrada. Após vários minutos que pareceram uma eternidade, ela ergueu os olhos e confirmou que os documentos pareciam autênticos. Eram extratos oficiais da XP Investimentos, demonstrando uma carteira diversificada com valor atual de R$1.400.000 em nome do senhor Marcelo Oliveira. A conta fora aberta há 8 anos. Doutora Silvana apontou que tinha sido durante o casamento, o que significava que sua cliente teria direito à metade. Carlos Eduardo contra-argumentou, explicando que aquela conta fora financiada com recursos que seu cliente herdara de sua avó materna há 10 anos. Antes do matrimônio, a documentação da herança estava incluída no dossiê. Conforme a legislação, heranças não eram consideradas bens conjugais divisíveis, mesmo quando recebidas durante o casamento, desde que mantidas em contas separadas. E seu cliente fizera isso meticulosamente. Patrícia levantou-se com o rosto vermelho de fúria e gritou que aquilo era mentira, que eu nunca tinha contado que tinha herdado dinheiro, nunca mencionei nada sobre uma avó rica. Respondi calmamente que ela nunca perguntou. Era a primeira vez que falava diretamente durante a audiência. Expliquei que ela nunca se interessou pela minha família, nunca quis conhecer minha mãe ou saber sobre meus avós. Quando minha avó faleceu, avisei que precisava ir ao velório e ela disse que não se importava, que era o final de semana do spa com as amigas dela. Dona Helena também se levantou, indignada, dizendo que aquilo era absurdo. Ela queria saber se eu estava dizendo que fiquei sentado em cima de mais de R$1 milhão, enquanto a filha dela trabalhava e se sacrificava. Quase ri. Perguntei que trabalho era esse. Patrícia não tinha um emprego há 6 anos. E antes disso, trabalhou meio período numa loja de roupas por 4 meses, antes de decidir que era estressante demais. Patrícia gritou que ela mantinha a casa, que cozinhava, que limpava. Lembrei a ela que tínhamos diarista 3 vezes por semana e que a maioria das noites pedíamos comida por aplicativo porque ela dizia que cozinhar era tedioso. A juíza bateu o martelo e ordenou silêncio. Disse que a senhora Oliveira e a senhora deveriam se sentar imediatamente ou ela mandaria retirá-las da sala. Ambas se sentaram a contragosto, os rostos rubros de fúria e incredulidade. Gustavo parecia desconfortável, claramente recalculando a situação. Aquilo não era o que esperava. Provavelmente imaginou que estava conquistando uma mulher divorciada com um bom acordo financeiro, não uma mulher divorciada sem nada. Doutora Silvana pigarreou tentando recuperar o controle e argumentou que mesmo aceitando que a herança não era divisível, certamente os rendimentos gerados por aqueles investimentos durante o casamento seriam bens conjugais. Se a conta tinha, digamos, 900 mil no início do casamento e agora tinha 1.400.000, aquela diferença de R$500.000 seria divisível. Carlos Eduardo negou com a cabeça e explicou que estava incorreto. A legislação era clara naquele ponto. Os ganhos de capital gerados por ativos pré-matrimoniais ou hereditários, mantidos em contas separadas, permaneciam como propriedade exclusiva do cônjuge original. Havia jurisprudência abundante sobre aquilo. A juíza confirmou que o doutor Monteiro estava correto. Os rendimentos de investimentos provenientes de fundos hereditários não eram considerados bens conjugais divisíveis, desde que mantidos separados dos fundos matrimoniais. E conforme vi ali, o senhor Oliveira jamais misturou aqueles recursos com contas conjuntas. Patrícia chorava agora, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva pura. Ela questionou como vivemos na casa dele, comemos com o dinheiro dele, e esse tempo todo ele estava me sustentando com a herança, enquanto ela pensava que mal conseguíamos sobreviver. Corrigia explicando que a sustentei com meu salário de zelador, que por sinal era de R$3.500 mensais, suficiente para pagar todas as contas, a academia dela, as saídas com amigas, as compras online. A herança nunca toquei para despesas do dia a dia. Aquela sempre foi a intenção da minha avó, que eu aguardasse como segurança para o futuro. Patrícia perguntou se eu não pensei em compartilhar aquilo com ela, a esposa dele. Olhei diretamente nos olhos dela e respondi que planejava fazer isso. Tinha a intenção de revelar tudo no nosso 10º aniversário. Tinha até pensado em usar parte do dinheiro para comprar o sítio dos sonhos dela que ela sempre mencionava. Mas aí, ela pediu a separação porque eu não era suficiente, porque queria estar com alguém que ganhasse mais, que tivesse mais ambição. O silêncio na sala era palpável. Até Gustavo parecia envergonhado de estar ali. Doutora Silvana tentou um último ataque, argumentando que aquilo era manipulação financeira, que sua cliente tinha direito de saber sobre aqueles bens, que o senhor Oliveira deliberadamente ocultou informação financeira crucial durante o matrimônio. Carlos Eduardo respondeu que não existia lei que obrigasse um cônjuge a revelar heranças mantidas em contas separadas. Seu cliente jamais mentiu. Simplesmente não compartilhou informações sobre ativos que legalmente eram exclusivamente dele